aqui é a Sara, a papisa do tarô, e hoje eu vim com a segunda parte do vídeo, né? Lendo o meu primeiro diário de leituras de estudos de tarô aqui com vocês. Por quê? Na primeira parte eu expliquei, né, que esse foi meu primeiro caderno de estudos, quando eu comecei a mexer com oráculos lá em 2019. E eu tô compartilhando com vocês porque eu quero que vocês entendam que esse processo de entender, de saber ler tarô é contínuo, sabe? A gente não chega e simplesmente passa uma cartomante, uma taróloga incrível, né? A gente passa por processos de erros, de acertos. Então, na primeira parte do vídeo, eu contei um pouquinho mais dessa história. E aí, eu tinha prometido que eu iria voltar com uma segunda parte, fazendo a análise de uma leitura minha que eu fiz em julho de 2019, né? Demonstrar o que foi que eu aprendi e o que foi que eu mudei de percepção de algumas coisas e o que eu concordo. Eu não li essa pasta, eu não sei o que me aguarda. Então, vamos começar. Essa é uma tiragem que eu fiz aqui, eu escrevi aqui, ó, minha tiragem sobre espiritualidade e autoconhecimento. E aí eu propus algumas perguntas, uma coisa que é muito importante, né? Você tem que saber perguntar para o baralho. Você tem que fazer as perguntas certas. O tarô sempre vai te responder, mas você tem que perguntar direito. Porque se você faz uma pergunta ruim para o baralho, vai ficar muito difícil você conseguir tirar a resposta daquelas cartas que foram mostradas. Então aqui eu sempre foco, sempre prezei muito por essa construção da pergunta. É por isso que os meus consulentes, quando vêm até mim e falam, olha, eu não sei muito bem como perguntar e tudo mais, eu falo, pois me conta então a situação, que aí a gente elabora uma pergunta que faça sentido. É papel do cartomante saber perguntar para as cartas, porque o baralho, ele vai responder para você que está tirando, não é para o consulente, entende? Tô aqui embaralhando e vou dizer, olha, o que fulano de tal precisa saber sobre essa situação tal, né? O baralho vai estar respondendo para mim, sou eu que estou manipulando as cartas, sou eu que estou tirando as cartas. Então, é muito importante eu saber como que deve ser feitas as perguntas. Então, isso aqui foi uma coisa muito boa que eu já comecei ali desde o começo e super indico para você que está começando. Aprenda a fazer as perguntas certas para o baralho. Como que eu vou praticando isso? Analise a sua situação e procure ser o mais limpa possível, sabe? Na pergunta, o mais objetivo possível. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Vou citar uma das primeiras perguntas que eu tava desenvolvendo aqui. Eu coloquei: estou seguindo o caminho certo? Alguma influência externa está atrapalhando o meu caminho? O que posso fazer para obter mais êxito nesse caminho? Né? Eu gostei dessas perguntas que eu elaborei, eu achei que elas são bem bacanas e eu acho que já apontava lá no começo essa minha ligação com o tarô de muito mais de autoconhecimento do que querendo prever futuro, sabe? Eu sempre gostei mais de fazer leituras nesse estilo desde o começo e hoje, né, o meu trabalho, ele é muito consagrado em relação a isso. Eu gosto de trazer muito mais a linha do autoconhecimento, o que eu posso fazer, o que está na minha possibilidade, do que apontar fatores externos, sabe? Porque eu acho que quando a gente foca muito no apontar fatores externos, o que acontece? A gente acaba terceirizando a nossa culpa, nossa responsabilidade, as nossas atitudes. Então é por isso que eu prefiro trazer mais esse olhar para o eu, né? Por isso que o método que eu trabalho é tarô terapêutico. Coloquei aqui, ó. Ainda não sei se levarei em conta as cartas invertidas. Esse é o ponto. Nessa época, quando eu tava começando, eu li as cartas invertidas porque no baralho que eu comprei, que era o Tarô das Bruxas da Ellen Dungan, e vinha com o livro, né, que foi o primeiro assim que eu tive orientação, ele levava em consideração sim as cartas invertidas, então durante um tempo eu li, só que depois eu parei de usar, porque eu vi que não fazia tanto sentido com a trajetória, enfim. Existiam já cartas no baralho que mostravam significados um pouco mais densos e que eu não precisaria levar em consideração as cartas invertidas para conseguir ter isso, sabe? Então, pra mim não fez sentido, mas eu super entendo profissionais, enfim, pessoas que gostam de jogar tarô, que leem as cartas invertidas. Então, aqui eu disse que eu não sabia se eu iria levar em consideração. Primeira pergunta que eu fiz foi: estou seguindo o caminho certo? E aí saiu uma rainha de paus. E aí eu vou ver aqui, né? Coloquei aqui, né, rainha de paus,
bonitinha. E aí depois eu coloquei aqui energia de entusiasmo e emoção, né? As palavras-chave, né? Vamos falar assim. Essa carta faz referência a uma mulher típica do signo de Áries, líder natural. Eu sou uma mulher ariana, né? Então, quando vem essa carta, estou seguindo o caminho certo, vindo essa rainha de paus, eu já sinto uma energia positiva de que sim. Mas vamos lá. Então, sim, o caminho é o certo. Está cercada de entusiasmo e energia. Eles estão abrindo esse caminho no espiritual. Uma coisa que é bem interessante aqui é que a rainha de paus, o naipe de paus, ele é um naipe que é muito ligado ao fogo, e o fogo é ligado à energia, e a energia está ligada à espiritualidade. Então, muitas leituras que a gente faz que saem esse naipe de paus, a gente já consegue levar em consideração que tá falando sim de energia. E como eu tava fazendo uma tiragem sobre espiritualidade, então essa rainha de paus, que é o naipe que é carregado de poder espiritual, confirma, né? Vem mostrando, estou seguindo o caminho certo, sim, é uma rainha de paus que está à frente, tem relação com o meu signo solar, que é Áries, né? Então, assim, vem mostrando um entusiasmo, mas também vem mostrando noções de responsabilidade, né? Então, eu já estava começando a carregar o tarô para esse meu lado da espiritualidade. Então, olhando para essa época desse dia, né? Enfim, esse tempo que eu tirei essa leitura, eu consigo perceber que vinha-se, eu ainda não era rainha de paus, vamos falar assim, mas eu estava nessa trajetória de alcançar esse lugar dessa rainha, né? De estar ali tendo que dar conta de muita energia que flui, tanto minha quanto das pessoas que eu estava começando a acessar através das cartas, né? A segurança, a confiança e principalmente a determinação. E é uma das coisas assim que eu mais noto nessa minha trajetória, porque de 2019 pra cá, quando o baralho chegou na minha vida, eu acho que foi a coisa assim que eu mais fui perseverante. Eu acho que eu sempre acabei desistindo de coisas no meio do caminho, mas essa rainha de paus lá no começo não me deixou desistir. Então, gostei já dessa energia. A segunda pergunta que foi feita foi: alguma influência externa está atrapalhando o meu caminho? E aí veio o 6 de paus. E aí colocou aqui, ó, eu coloquei o seguinte: 6 de paus é uma carta que fala sobre a existência de obstáculos, mas que estou disposta a passar por eles. E eu vou conseguir se souber usar a minha força, talento, entusiasmo e ambição ao meu favor. Então, sim, existe uma influência externa. Então, eu acredito que nesse caso também veio uma carta de paus, né? Como eu falei, uma carta ligada à espiritualidade, à energia. Então, sim, poderia ser ter algumas, não vou dizer inimigo, porque acho inimigo é uma coisa muito forte, mas acredito sim que existiam energias que poderiam estar bloqueando o meu caminho. Eu percebi na época, né, hoje analisando, porém, como tem essa energia do 6 de paus, eu ainda acrescentaria um aspecto. Que o que mais poderia me atrapalhar, e o que mais poderia estar ali no meio, eu acredito que é muito ligado a essa noção do sucesso. O 6 de paus é uma carta que liga a sucesso. Ela é uma carta de conquista. Porém, as conquistas do 6 de paus, elas não são estáticas. É como se você tivesse vencido uma batalha, mas uma guerra. Então, quando você carrega dentro ali de você influências exteriores do que é o lugar de sucesso, do que é vencer, do que são as batalhas, e você coloca isso em uma coisa na sua vida que não faz tanto sentido, ou seja, o ideal de sucesso para você é diferente do ideal de sucesso da sua família, por exemplo, isso pode acabar se tornando um bloqueio externo. Então, eu tô falando isso porque eu sei da minha situação, né? Então, olhando de fora, eu acredito que isso também se agregaria a essa situação. A última pergunta é: o que posso fazer para obter mais êxito nesse caminho espiritual? E veio aqui o enforcado. Olha só que interessante. E eu coloquei o seguinte: ver as coisas a partir de uma nova perspectiva é a melhor forma de obter êxito. Busque suas próprias saídas, questões e formas de ver as coisas. Observe as lições que você tem de aprender e, especialmente, entenda que você não tem controle de tudo. Medite sobre as lições aprendidas. Eu gostei muito dessa resposta, porque a gente tendencia a ver a carta do enforcado como uma carta
que traz uma certa estagnação, e traz mesmo, dependendo do contexto, mas se a gente não, é o que eu sempre digo, a gente não deve limitar as cartas a simples simbologias. O que você pergunta é o que define o que aquela carta vai significar naquela questão. Então, quando eu disse aqui, o que eu posso obter para ter mais sucesso nesse caminho espiritual, para ter mais êxito nesse caminho espiritual, e me vem como enforcado, a primeira coisa que vem aqui é sacrifício. Eu acho que é uma coisa que eu não coloquei esse olhar, porque esse olhar do sacrifício foi uma coisa que eu fui alimentando no decorrer do meu trabalho com as cartas. A questão do enforcado é que para que você possa obter sucesso em uma coisa, para que você possa obter êxito em algo que você acredita, você tem que estar disposta a abrir mão de muita coisa. Você tem que estar disposta a abrir mão do seu conforto, você tem que estar disposta a abrir mão daquilo que vão falar de você. Sim, você vai ter que mudar a sua perspectiva a partir da sua disposição para fazer sacrifícios necessários para você estar alinhada com a sua espiritualidade. E é uma coisa que 4 anos depois vai fazer sentido para mim. É por isso que eu não sou uma cartomante, uma taróloga que define, que diz, vai acontecer as coisas mês tal, ano tal para você. Porque tem coisas aqui nessa leitura que aconteceram há 4 anos atrás que ainda hoje estão fazendo sentido para minha vida espiritual. Entende? Porque as coisas, os tempos, é uma coisa que eu também sempre digo para os meus clientes, meus consulentes. O tempo, passado, presente e futuro, eles coexistem. A gente delimita, né, no tempo cronológico, mas no tempo da espiritualidade, né, nesse outro tempo que a gente vivencia e experiencia essas coisas espirituais, não corre da mesma forma. Então é por isso que o tarô, ao meu ver, ele não é um jogo que eu gosto de ler olhando por esse viés do tempo cronológico, sabe? Mas sim do tempo psicológico, né? O tempo em que as coisas elas vão se desenvolvendo. Como eu falei até hoje, essas coisas ainda fazem sentido. E aí eu coloquei o que eu achei da leitura, que foi assim, aqui ó. Ótima leitura. Nessas não farei a leitura das cartas invertidas, pois são respostas mais diretas. Enfim, tem muitas outras leituras aqui. Talvez no próximo mês aí, se vocês quiserem, eu trago essa observação para a leitura do amor. Mas o que eu posso dizer para você que está iniciando é, faça esses registros, são muito importantes para você ver o seu caminho. Mas principalmente para você entender que você era bom no começo. Né? Acho que a gente tende a olhar para o passado com um olhar muito julgador. Ai, tu era péssima. Não, você era boa também. Né? Então, quase todas as coisas que saíram aqui não destoaram muito do que eu vejo como interpretação, mas eu colocaria alguns pontos a mais, porque é muito fácil na minha posição de que já vivenciou esse futuro, que já está nesse futuro que foi pré-anunciado aqui, já sei o que aconteceu, né? Então a gente consegue também analisar essas situações. E é uma coisa também que acontece muito, porque eu não sou perfeita. E em alguns momentos, sim, em algumas leituras que eu faço, eu percebo que talvez não tenha prestado tanta atenção em algumas coisas, né? E aí, gente, eu sou muito criteriosa em relação a isso. Então, tem algumas leituras que eu faço, e como eu faço as minhas leituras, elas são gravadas, então eu escuto de novo o que eu disse, eu estudo e analiso as leituras que eu faço no meu trabalho. Então, às vezes eu percebo ali, será se eu não fui meio equivocada? Deixa eu analisar aqui de novo. E aí, às vezes eu percebo, né? Às vezes quando o consulente vem e me traz o feedback, aí eu trago ressignificados para aquilo que saiu da leitura. Então, assim, o tarô, ele sempre vai mostrar as coisas. A questão é dos olhos de quem lê. E às vezes a gente deixa algumas coisas passar despercebidas, porque é na prática que a gente vai afinando, né, aguçando os nossos sentidos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais como é que funciona esse processo meu de análise das cartas e de conhecer também como é que foi o meu começo, né? Então eu te aguardo aí para um novo vídeo aqui nesse canal. Então é isso. Não se esqueça de me seguir aqui, né, de se inscrever nesse canal, me seguir no meu Instagram, tudo é Papisa do Tarô, para ser bem fácil. E se você tiver interesse de fazer uma leitura
um atendimento comigo, você pode também entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou no link do meu site, onde você já agenda, assim, tudo maravilhoso, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então comenta aqui se você quer mais vídeos desse jeito, ou quais são as suas dúvidas para você que está começando com tarô, né? E como que eu posso te ajudar nisso. Beijo!